tenho uma opinião muito particular em relação a isso. A gente está vendo aí, que conhece o futebol, que milita no futebol há muitos anos, a gente tem acompanhado aí N clubes que estiveram endividados e que continuam sobrevivendo até hoje, né? Principalmente clube grande, não quebra, não fecha as portas. Me diz aí qual foi o clube grande que fechou as portas. Não, nenhum. A gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro de um clube que tinha mais dívida do que o Vasco e que hoje está esportivamente numa situação boa. Que é o Fluminense. E nem por isso ele virou SAF. Agora, é importante que o clube tenha condições mínimas para que se sustente nessa situação. E cá para nós, né, as pessoas não valorizam isso. Acho que o cara pode não gostar de mim ou não ser simpático a mim ou a minha gestão, mas ele não pode negar o óbvio. Ele não pode negar aquilo que é fato. Fato é fato. Né? Então, você não vai dizer que eu não tenho cabelo branco. Não tem como. E isso é fato. O que a gente fez nesses 3 anos de gestão, sendo um de pandemia, foi criar condições para que o Vasco saísse dessa situação. O torcedor acha que você entra no clube e que se você entrou, você tem que ter uma solução imediata. Cansei de ouvir isso. Mas você não sabia que o clube estava nessas condições? Você não tinha um projeto? Tem. Projeto tem. Mas não existe nenhum projeto para resolver o problema do clube em 3 meses, em 6 meses. Nem vendendo, como fizeram. Você me deu um gancho importante. Campelo é a favor ou contra a SAF? Contra. Deixa eu só concluir o que eu estou te dizendo. Por que eu sou contra? Então, se você for olhar todos os clubes que estavam em situação difícil e que conseguiram sair dessa situação, que hoje tem uma receita alta, aí você pega Grêmio, pega os nossos adversários principais aí, Palmeiras e todos os outros, eles aumentaram as receitas em algumas coisas, sempre nas mesmas coisas. Venda de ativos, venda de jogador de base. Estádio moderno. Todos eles têm um estádio moderno que implica em receita. E aí a gente fala de São Januário, que todo mundo é apaixonado por São Januário, mas São Januário é um estádio que não possibilita o clube arrecadar, porque ele não tem uma variedade de ticket. Você não tem um lugar que é para ingresso popular e outro para quem pode pagar R$1.000, R$500, R$300. Os tickets, o preço dos ingressos é mais ou menos o mesmo, varia R$10. Você não tem conforto para um patrocinador seu fazer ativações, porque hoje ninguém quer só colocar o nome na camisa. Qualquer empresa quer associar a sua marca, primeiro, a um clube transparente, a um clube que tem uma boa imagem. E isso nós criamos. Com transparência, com uma série de ações. E precisa de ativações, precisa ter um camarote para levar os seus clientes, precisa ter ativações como, por exemplo, levar o filho de algum cliente para entrar em campo, para tirar foto. Então, existe uma série de questões que precisam ser tratadas e que dependem de um estádio moderno. Tá certo? Você tem que ganhar com publicidade, né? Com sócio-torcedor. Então, tudo isso está interligado e tudo isso depende de um time forte, de um time que corresponda. E a gente ainda tem sorte de ser o Vasco, que tem um engajamento absurdo. Mesmo o time não correspondendo à expectativa, o vascaíno vai lá e enche o estádio. E na minha gestão, a gente criou tudo isso. Eu criei 2 centros de treinamento para que oferecesse as melhores condições. Eu reformulei toda a base para que, ao longo de 3, 4 anos, nós começássemos a ter o resultado e venda de ativos, que é o que a gente vê, por exemplo, no Fluminense. Eu lembro que em 2019 nós tivemos 20 milhões só de venda de ativos. O Fluminense teve 100 ou 105. Essa diferença seria suficiente para que nós tivéssemos superávit, por exemplo. Nós tivemos um prejuízo de 5 milhões, apesar de ter aumentado as receitas com publicidade, com sócio-torcedor, com bilheteria, com tudo. Mas não vendemos ninguém, tivemos um déficit de 5 milhões. Então, assim, eu acho que na nossa gestão nós tratamos de todas essas questões
e demos encaminhamento a todas elas. Fizemos projeto de estádio, que já estava bem encaminhado, que já poderia estar pronto se tivessem assinado lá com a W Torre. A reforma da base, a criação de centros de treinamento, o sócio-torcedor, que aí depois você pode ir aumentando o ticket na medida em que você vai melhorando o time. Então, isso também aumenta a arrecadação. Então, tudo isso foi feito. E, inclusive, o tratamento das dívidas. Em 2019, o Vanderlei até reclamou lá que os jogadores não receberam e tal. Nós fizemos uma operação onde nós tiramos 45 milhões de penhoras da Globo com apenas 30 milhões. Nós pegamos 30 milhões e pagamos 45 milhões. Nós fizemos um pool de credores e todos esses credores que antes penhoravam o Vasco começaram a entrar nesse pool de credores, porque era um pool de credores que tinha credibilidade, porque tinha auditoria de uma grande empresa. Então, ele sabia o seguinte, que ele já tinha uma dívida lá há 10 anos com o Vasco e não recebia nada. Nesse pool de credores ele ia receber. Então, a gente já estava organizando essa dívida, com a renovação do ato trabalhista, entre outras coisas. Então, assim, eu acho que o Vasco estava muito bem encaminhado. Entretanto, havia interesses em vender o clube. Por isso, derrubaram o time assim que assumiram. Por isso, mantiveram o time na segunda divisão e venderam. Você sabe qual é a comissão sobre a captação de recursos? Se não me falha a memória, é algo em torno de 4%. Você sabe quanto é 4% de 700 milhões? São 28 milhões. Por que eu sou contra a SAF? Porque a SAF é uma solução imediata, mas não é a melhor solução, a meu ver. Por quê? Por quê? O dono da SAF é vascaíno? Não. Quem é que investe em futebol, em SAF? É algum vascaíno apaixonado? Não. São grandes grupos. Grandes grupos, como em qualquer investimento, ele diversifica. Todo investidor, quando ele vai investir, ele diversifica o seu investimento. Ele não bota só em renda fixa, ele não bota só em fundo imobiliário, ele não bota só em fundo de ações, ele diversifica. Uns de curto prazo, outros de longo prazo, uns de maior risco, outros de menor risco. E assim é quem investe no futebol. Você vê que a SAF do Vasco já tem outros clubes. Então, para eles, tanto faz ganhar dinheiro no clube A, no B ou no C. Eles querem ganhar. Eles querem arrecadar. E onde é que circula mais dinheiro? Na Europa e nos Estados Unidos. Então, no meu entendimento, os clubes brasileiros, eles vão ser sempre secundários. A gente vai continuar sendo colônia. Os clubes aqui vão continuar sendo uma forma de extrativismo. O cara vem aqui, pega a matéria-prima, leva lá para fora e vende por milhões lá. Aqui não tem problema. Se ficar lá em quinto, sexto, por ali e tal, tá ótimo. Eu acho que, na minha ótica, é isso. Então, no primeiro momento, a SAF pode ser legal, porque ali, pegou toda a dívida e botou lá no regime centralizado, mas isso a gente já estava fazendo, de certa forma, a partir do momento que você renova ato trabalhista, que você cria pool de credores, você já está alongando a dívida. E, investe um dinheiro, óbvio, isso aí a gente não teria. Mas a longo prazo, isso vai ser legal? Vão ter outros investimentos? Vai haver o interesse que o Vasco seja o top one dos clubes que ele tem? Acho que não. Então é por isso que você é contra a SAF? Por isso eu sou contra a SAF. Então, enquanto... Contra a SAF nesse modelo. Se criarem um outro modelo em que vai entrar um investidor, mas o Vasco não perde, o clube não perde o controle, ok. Mas você acha que esse modelo é viável? Aqui no Brasil, principalmente, não os clubes sei, têm grandes depende. dívidas? Com um clube como o Vasco estava, não. Mas com um clube em boa situação, arrecadando muito, sim. Mas o clube está em boa situação e arrecada... Estou tentando entender mesmo. Sim. O clube está em boa situação e arrecada muito, para que ele precisa ver a SAF? Para arrecadar mais.
Tá certo? Para arrecadar mais. Se for assim, você tem uma empresa grande, tá tendo lucro, aí você não investe mais? Não. Se houver possibilidade, mais investimento, mais retorno. Enfim, na minha concepção, acho que a SAF ela é muito boa para times medianos. Você pega aí, com todo respeito ao Bragantino, mas qual era a perspectiva do Bragantino no cenário nacional? Uma vez ou outra ir para a Série A? Cair para a Série B, ficar subindo e descendo? Porque há quanto tempo o Bragantino não figurava entre os 20 primeiros do Brasil? Hoje não, hoje ele está lá brigando, 10º, 8º, 6º, está bacana a beça. Mas isso interessa a clubes como o Vasco? Não. Não. O melhor jogador do Bragantino no ano passado, ele ficou no Bragantino? Não. Foi lá para fora, né? No Botafogo, Chefinho. O John Textor veio aqui brigar pelo João Gomes, né? Pro Botafogo? Não, pro Lyon. Eu acho que minimamente a gente tem que parar e fazer uma reflexão. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.